Muito bem, hoje a nossa conversa aqui no podcast O Paraná é com o Dr. Fabrício Kleinbink, ele que é especialista em direito previdenciário. Vamos falar um pouquinho sobre previdência, vamos falar sobre aposentadoria, é um assunto que interessa a todos nós. Doutor, satisfação recebê-lo aqui para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto. Tem muita gente que tem preocupação, será que daqui a algum tempo a aposentadoria, muitos de nós estaríamos correndo risco? Olá, Zé. Prazer estar aqui no podcast do Paraná. Olha, é um assunto intrigante, inclusive um assunto que ele vai desafiar aí as próximas gerações, né? Os próximos governantes aí dos próximos 20, 30 anos vão se deparar muito com esse assunto da previdência, né? Porque é uma dicotomia. Ou você corta na carne e prejudica milhões e milhões de pessoas, ou você arruma alternativas para não prejudicar os mais humildes e, ao mesmo tempo, tem que manter a sustentabilidade do sistema. Então, é um assunto bem interessante. E as últimas mudanças? A gente acompanhou algumas alterações, a própria reforma, não é? Tem alguma novidade, doutor? Olha, na verdade, a gente ainda está sofrendo os reflexos da reforma de 2019, né? A reforma da Previdência de 2019 foi uma reforma que prejudicou bastante os trabalhadores, principalmente a classe média, eu diria, porque o assalariado ele fica fixado no salário mínimo, ele não reduz do salário mínimo. Há até algumas propostas malucas aí em curso para que o reajuste seja menor que o salário mínimo. É um absurdo, mas, enfim, há propostas. Mas hoje a Constituição coloca o piso de 1.621 como o valor mínimo que alguém vai receber da Previdência. Então esse assalariado não foi assim tão prejudicado com a reforma, porque ele já estava no piso. A classe alta também não, porque não depende do INSS, né? Então quem que pagou o preço da reforma de 2019? É o pessoal que ganha 3 mil, 4 mil, 5 mil, até 8 mil reais, né? Que é quem está no regime geral de previdência e não é salário mínimo. Essa reforma de 2019, ela vem até hoje dando reflexos, porque na prática ela acabou acabando com a aposentadoria por tempo de serviço. Então ela colocou uma idade mínima, né? Então aquelas pessoas que tinham uma expectativa de aposentadoria ali com 55, 58, 60 anos, não aposentam mais hoje. Tem que ficar um pouco mais no mercado de trabalho. E de lá para cá pouca coisa mudou, porque em termos de lei praticamente nada, e em termos de decisões judiciais, a maioria das decisões tem confirmado a reforma da Previdência, né? Tem entendido que a emenda 103 ela é constitucional. Uma outra exceção, mas na maioria dos casos, o que a reforma disse em 13 de novembro de 2019 continua valendo. E quando a gente fala sobre saldo, né, aquilo que está disponível e as pessoas vivendo mais, tem muita gente que se preocupa, doutor. Será que a aposentadoria ela de fato estaria ameaçada? Também alguns desvios, não é? A gente tem acompanhado ao longo da história. É seguro? Ou realmente existe algum risco? Olha, eu te digo que é muito seguro, tá? Por quê? Não porque o sistema esteja plenamente organizado, longe disso, né? Mas é bem mais seguro, por exemplo, que um plano de previdência privada, é bem mais seguro do que uma entidade empresarial gerindo o plano de previdência. Por quê? Porque o seguro público, né, que é o INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, ele alimenta hoje 40 milhões de pessoas que recebem o pagamento do benefício, né? 40 milhões de benefícios que são pagos todos os meses. As pesquisas indicam que cada benefício ele atinge 2,5 pessoas em média, porque o aposentado, Zé, muitas vezes ele está sustentando netos, ele está sustentando filhos desempregados, né? Então acaba refletindo diretamente na família. Se eu pegar 40 milhões e multiplicar por 2,5, eu vou chegar em 100 milhões de pessoas, ou quase metade da população do Brasil, sofrendo o reflexo da folha de pagamento do INSS. E aí isso me faz dizer que o sistema é seguro. Por quê? Porque se quebrar, quebra o Brasil, né? Se o INSS parar de pagar a folha um mês que seja, o comércio das pequenas cidades quebra por completo, né? Quebra o Brasil. Então é difícil, tá desorganizado, tem muita coisa para ajustar, tem, mas o governo vai ter que dar um jeito e resolver, porque se parar, se quebrar, quebrou o Brasil também. Então, interessante essa colocação, não é? Até no campo econômico, além de atender o aposentado, movimenta a economia, né? Quer dizer, é um volume interessante, né? Especialmente nos pequenos municípios. Quando são cidades maiores, cidades aí do porte de Cascavel, do porte de Londrina, Curitiba,
sim, tem um reflexo, mas a cidade tem outras fontes, né? Tem muitas empresas, tem prestação de serviço, tem outras coisas. Agora, quando você migra para cidades pequenas, com poucas empresas, com pouco giro de dinheiro na economia, você vai ver claramente andando na rua que na primeira semana do mês, na segunda semana do mês, existe um movimento muito maior no comércio do que no final do mês, do dia 15 para frente, para o comércio, né? Por quê? Porque é naquela semana que o aposentado vai na farmácia, que ele compra roupa, que ele vai fazer o rancho no mercado, é naquela semana que ele, de repente, viaja e usa o ônibus, a rodoviária, né? Então, assim, é o movimento das pequenas cidades. E veja, estamos falando aqui de pequenas cidades aqui do estado do Paraná, onde nós conhecemos como a palma da mão. Agora, migra esse pensamento para a região norte, região nordeste, né? Cidades que ficam a 1.000 quilômetros de uma cidade maior, que o cara tem que pegar, andar de barco. Então, é a Previdência que injeta o dinheiro nesses pequenos municípios, né? E a relação com o comércio ela é direta. Uma pergunta que eu tenho certeza que as pessoas que nos acompanham gostariam de fazer, ou pelo menos muitas delas gostariam de ter uma resposta. Por que a aposentadoria, doutor, ela vai sendo achatada? Qual é a Olha, causa? então, isso é um problema sério que vem da Constituição Federal de 1988 e que já foi debatido na Justiça e o governo ganhou a discussão na Justiça, né? Por quê? Porque existe um entendimento de que o reajuste do benefício, da aposentadoria, da pensão, do auxílio, ele é um reajuste que segue uma política específica de reajuste, uma política econômica específica, que não tem que seguir necessariamente o reajuste do salário mínimo. Até 1988, você deve lembrar, acho que temos mais ou menos a mesma idade, né? Talvez seja um pouco mais novo, mas até 88 nós tínhamos uma situação dos planos cruzeiro, cruzado, né? Muita inflação. Então, era muito difícil você reajustar o salário mínimo. Por quê? Porque você tinha um impacto direto na sociedade, né? Ainda hoje tem. Quando vem a Constituição de 88, ela diz assim, olha, o reajuste dos benefícios ele vai seguir a inflação do ano anterior, mais um percentual de crescimento do PIB, mas o salário mínimo é desvinculado. Então, se o governo quiser aumentar, para favorecer a classe mais baixa aí, 30% no salário mínimo, vamos sonhar, né, que um dia aumente 30%. Então vai aumentar 30% o salário mínimo. Não necessariamente tem que aumentar os benefícios em 30%. É como se a Constituição desse uma autonomia para o governo poder reajustar o salário mínimo sem ficar com o peso da folha da Previdência nas suas costas. Só que o detalhe é que essa defasagem ela tomou grandes proporções, né? Basta dizer que o teto da Previdência era de 10 salários. E se fosse seguir esse teto, 16 mil reais, né, que seria hoje 16 mil e pouco, hoje o teto é 8.475, quase metade do valor teto de antigamente. Então quem pagava nos 10 salários hoje não recebe nem os 8, está recebendo 5 salários. Quem pagava em 5 recebe 2. Quem pagava em 2 já caiu no salário mínimo. E só para de perder quando cai no salário mínimo. Portanto, hoje 70% desses 40 milhões de benefícios que a Previdência paga já estão no salário mínimo. Aí eu volto a falar da classe média, né? Seja na reforma, seja na Constituição de 88, seja nas outras reformas que ocorreram ao longo do tempo, e essa de 2019, o grande prejudicado é a chamada classe média. É o cara que ganha 3, 4, 5, 6, 7, 8 mil, que ele não consegue não depender da Previdência na velhice, ele vai depender da Previdência, mas ao mesmo tempo ele tem um patamar de salário maior que o salário mínimo. E os critérios? Outra situação que a gente acompanha, as pessoas têm reclamado bastante, doutor. Tem gente que parece que consegue aposentadoria, ou um benefício, por exemplo, consegue um benefício, outro não consegue, né? Ou a aposentadoria demora um pouco mais. Isso mudou? Quase nada. Na verdade, a fila do INSS agora, no início do ano de 2026, estava em 3 milhões de pedidos, muita coisa, né? Vamos combinar aqui que um país de 200 milhões de habitantes, você ter 3 milhões parado no INSS é muita coisa, né? Aí deu uma melhorada no início do ano, mas não foi suficiente. O ministro da Previdência trocou, inclusive, o presidente do INSS. Nesse momento, é uma mulher, a presidente do INSS, uma servidora de carreira, que é lá do estado de Sergipe. Mas, assim, é enxugar gelo, né? Por quê? Porque enquanto você não investir no fortalecimento do serviço público, novos concursos, servidores bem remunerados, né? Enquanto você não tiver um entendimento que o investimento no serviço público não é gasto, é investimento,
você está enxugando o gelo. Porque você pode trocar o presidente, trocar o ministro, pode fazer forças-tarefas, por exemplo, para desrepresar benefícios em determinada região que está com mais problema, né? Você pode fazer isso para mostrar para a imprensa, digamos assim. Agora, para que esse sistema seja funcional ao longo do tempo, só existe uma maneira: melhorar a estrutura física, sistemas e software e tudo mais, mas principalmente investimento em pessoas, né? O INSS já está há bastante tempo sem fazer concurso. Tem que voltar a ter concurso, tem que ter mais pessoas trabalhando. Porque a tecnologia ela ajuda bastante. Aliás, agora há robôs, inclusive, analisando os processos do INSS, mas nunca vai substituir a análise humana, né? Inclusive, agora pela manhã eu estava lendo uma notícia de que os robôs estão indeferindo de modo equivocado, porque ele olha o que está no sistema, né? Então, pega uma pessoa, por exemplo, que trabalhou com uma carteirinha assinada em 1970. Isso não está no computador do INSS. Então, você entra com o pedido. O robô enxerga aquilo que está no computador. Só que o computador só foi instalado em 90 no INSS. Aí aquilo que estava na carteira, na nota do produtor rural, no carnezinho laranjado que a dona de casa pagou, fica fora da análise. Aí o robô nega o pedido. Aonde que vai estourar isso? Na justiça, em processo judicial. Ou seja, o INSS vai pagar com juros e correção monetária, muito mais do que ele já deveria ter pago lá atrás. Então, se o governo não fizer esse investimento em pessoas, em fortalecimento do serviço público, essa história da fila do INSS vai ficar décadas pela frente. Uma hora diminui, passa mais 6 meses, um ano, aumenta de novo. Diminui, então não resolve o problema. E os servidores estão ameaçados? O senhor falava sobre tecnologia, sobre esses avanços, tem a inteligência artificial, e até nos remete a uma situação de atualizar o cadastro de todo esse pessoal e o próprio sistema indicar, e de forma assertiva, não é? Deu prazo, não precisa aquela correria, né? O sistema poderia acusar, ou a pessoa recebeu a mensagem no e-mail, ou no celular, no WhatsApp: olha, você a partir de amanhã está aposentado. Seria algo assim muito interessante, dinâmico, e aí entra também os servidores, né? Servidores podem perder o espaço, e esse avanço tecnológico pode apontar para essa situação, que seria uma situação justa e rápida? Pode, mas a médio e longo prazo, né? Aqui no Brasil, na pandemia, muitos órgãos públicos andaram em 3 anos, o que ficaram parados nos últimos 30, né? Então veja, o primeiro computador entrou dentro das agências do INSS, eu fui servidor do INSS, trabalhei 8 anos lá dentro, né? Estou há 24 anos trabalhando com Previdência. Pode falar de cadeira. Né, conheço bem. Então, o primeiro computador entrou em 1990 no INSS, né? Um computador, aquele arcaico, grandão, ainda com o sistema MS-DOS, não tinha o Windows ainda, né, no Brasil. O Windows chegou ali por 94, 95 mais ou menos. De lá para cá, né, muita coisa deveria ter evoluído e melhorado. Só que foi andando a passos de tartaruga. E dou um exemplo. Eu fui gerente executivo do INSS de Curitiba entre 2006 e 2009. Em 2006, ou seja, há 20 anos atrás, nós estávamos fazendo um projeto piloto na agência Visconde de Guarapuava para biometria. Ou seja, o sistema ia ler a face da pessoa, né, principalmente a íris dos olhos, e ia reconhecer essa pessoa para fazer um cadastro biométrico. Tá? Agora, faz alguns meses entrou em vigor a biometria. 20 anos depois. Então, o sistema veio assim aos poucos, muito vagarosamente evoluindo. Quando chegou a pandemia, e aí os servidores não podiam trabalhar nas agências, os segurados não podiam ir na agência, em 3 anos foi aquele boom, né? Entrou tudo aqui na tela do celular. O aplicativo do meu INSS hoje praticamente resolve tudo, você resolve tudo pelo aplicativo. Só que esse boom da tecnologia, Zé, esqueceu que tem pessoas que não estão na tecnologia. Que nós temos milhões de pessoas no Brasil que são agricultores, são pessoas humildes, pessoas mais idosas, e que é justamente o público-alvo da Previdência. E esse pessoal não sabia fazer isso pelo celular. Então hoje, quando você vai numa agência do INSS e eu faço essa provocação, você quase não consegue entrar na agência, porque tem um vigilante lá que diz assim: você já agendou pelo 135? Não, eu nem sabia que o 135 é o número da Previdência. Você entrou no site previdencia.gov.br? Não, mas eu nem sei fazer isso. E o aplicativo do meu INSS, você baixou no celular? Não, eu não tenho smartphone, entendeu? Ou seja, o vigilante já na porta tenta evitar que você vá para dentro, porque quer jogar tudo para a tecnologia. Então, para daqui a 20, 30 anos mais ou menos, quando eu estiver me aposentando, você, quando o Natan estiver se aposentando, eu acho que vai estar tudo no celular
e o sistema vai avisar. Chegou a sua hora, você aposenta e está tudo certo. Só que não para essa geração que está se aposentando agora, que foi surpreendida aí com o avanço rápido da tecnologia nos últimos 10 anos e essa loucura da pandemia, né? Que daí, de fato, os órgãos públicos acabaram jogando tudo para a tela do celular. Então eu te diria assim, para os servidores públicos, para o futuro, eu acredito que se hoje precisa 10, lá na frente vai precisar 5, né? Realmente é uma ameaça do robô tomando conta da mão de obra. Mas hoje a mão de obra humana é fundamental. E a participação dos políticos, não é? Porque tudo passa, sei lá, pelo Congresso, no caso, né? Ou uma decisão do presidente, né? Porque está falando de situação que envolve o Brasil. Como que você analisa as ações dos nossos gestores políticos? Olha, Zé, no tocante à Previdência, é péssima, né? Então, assim, de maneira lamentável, né? Começa pelo fato de que normalmente o ministro da Previdência não é uma pessoa que entende do assunto, né? Então, você tem de tudo lá dentro, menos pessoas especialistas na área da Previdência. Então, as ações que são tomadas muitas vezes no Ministério da Previdência são ações mais de cunho político que acabam esquecendo da ponta, do balcão da agência do INSS, né? Ao longo dos anos, por exemplo, alguns produtos foram colocados dentro do INSS que não eram tipicamente da Previdência. Vou dar um exemplo, empréstimos consignados, né? Empréstimo consignado foi criado ali em 2004, primeiro governo Lula, lá 22 anos atrás, era para ser uma coisa boa. No começo era uma ideia. O empréstimo vai ter taxa de juro mais baixa e tudo mais. Só que daí, junto com o empréstimo consignado, veio a necessidade do aposentado na época buscar um documento no INSS, buscar um extrato. Não, então vai na agência e pega. Aquilo encheu de gente na agência do INSS, não tinha servidor suficiente para fazer o atendimento. Aí pegaram e colocaram isso na tela do celular. Você tira o extrato ali para provar que está aposentado na tela do celular. Aí começaram as fraudes de empréstimo consignado. Né? O cara não fez o empréstimo e aparece a assinatura dele. Ele fez, não quer renovar, mas o sistema renovou automaticamente. Né? Aí os aposentados foram nas agências do INSS reclamar porque estavam pagando muito do empréstimo consignado. Então veja, originariamente não é uma demanda que o INSS tinha que atender, porque empréstimo não é problema do INSS, mas caiu no colo do INSS. Então, Zé, ao longo dos anos, as ações são tomadas assim, muito pensando no aspecto político que isso vai dar, sem analisar de fato o impacto que vai dar dentro da agência do INSS. Questão de transporte gratuito para idoso, né? É bacana, eu acho a ideia muito boa. Tem lá 2 vagas do ônibus lá que é reservado para os idosos, né? Ter transporte gratuito. Mas ele tem que provar que ele está aposentado, ele tem que provar que ele é idoso e tudo mais. Ele tem que pegar um documento dentro do INSS, né? Joga gente para dentro do INSS. Questão dos benefícios assistenciais ao idoso, à pessoa com deficiência. É uma lei de 1993. Na sua essência, é assistencial. Não é para resolver dentro do INSS. Jogaram dentro do INSS porque existem quase 2.000 agências no Brasil e era a maior capilaridade que tinha de órgão público. Então, as ações dos políticos acabam não observando isso. Isso resulta o quê? Excesso de demandas, servidores desmotivados, sistemas inoperantes e a famosa fila do INSS, que agora no início do ano estava em 3 milhões de processos parados. É um sistema que vai se retroalimentando, né? Estamos conversando com o doutor Fabrício, ele é especialista em direito previdenciário, mas como de praxe, doutor, a gente procura, quando recebe aqui um entrevistado, falar um pouquinho da vida dele também. Tem escritório, é isso? Tem escritórios. Tem 8 escritórios de advocacia especializados na área, né? Em 2010, eu tomei a decisão de sair do serviço público. Então, eu era servidor público concursado, estava há 8 anos no INSS, tinha passado pelos 3 estados do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Naquele momento, eu estava em Curitiba, saindo da gerência executiva do INSS, eu chefiava na época 540 pessoas, tinha 25 anos de idade, e estava assim querendo algo mais, porque o serviço público, Zé, ele tem um problema que é nivelar a faixa salarial. Então, o cara que trabalha 12 horas por dia e o cara que trabalha 6 ganha a mesma coisa, né? Você não recebe por trabalhar mais. E eu me senti um pouco desmotivado no serviço público, porque eu sempre, modéstia à parte, fui um servidor exemplar, sabe? Eu não tinha hora, não tinha final de semana, eu trabalhava muito. Então, eu acabei, assim, vendo que o meu tempo de servidor público tinha chegado no final. Aí eu estava ali com 28 para 29 anos, pedi para sair do serviço público e abri o meu primeiro escritório de advocacia em Pato Branco,
no sudoeste do Paraná. Porque a minha família é de Clevelândia, que fica ao redor, ali pertinho de Pato Branco, né? Então eu voltei para a região, depois que eu estava morando fora já há muitos anos, e abri o primeiro escritório, onde nós temos hoje a nossa matriz. Só que a coisa foi andando, foi caminhando, e eu sempre fui muito decidido em só trabalhar com direito previdenciário. Tanto que ao longo desses mais de 16 anos de escritório, eu não tenho ações trabalhistas, não tenho ações de direito de família, de direito penal, de direito civil. É 100% direito previdenciário. E aí, ao invés de pegar outros ramos, eu fiquei num ramo só e fui abrindo mais escritórios, né? Então, hoje eu tenho 8 escritórios, 1 em Curitiba e 7 no interior do estado do Paraná. E te digo, com grande possibilidade de expansão, porque nós temos hoje o nosso escritório atende aproximadamente 500 pessoas por mês, né, os escritórios. Então, temos uma demanda muito grande, às vezes falta mão de obra qualificada e tudo mais, mas já completando 16 anos de advocacia previdenciária. E quais são as dúvidas mais recorrentes, doutor? Não querendo voltar no tema que a gente já falou, mas só para a gente entender, e a gente falava sobre a tecnologia, esse serviço pode perder espaço, então, daqui para frente, ou não necessariamente, porque é um outro rumo aí? Olha, na verdade, é o que eu falo, a geração que está aposentando agora, porque a Previdência tem essa característica, né? Vamos comparar aqui com uma outra área de trabalho de uma pessoa que tem um comércio. O cara que está indo comprar as coisas ali na loja, né? O comerciante, ele está vendo aquela pessoa, naquele momento, a necessidade dele é aquele sapato, é aquela camisa, aquela roupa. Então isso é uma relação de momento. Uhum. A Previdência não. A Previdência é uma relação do que você fez nos últimos 30, 40 anos. Né? Quem está procurando o INSS não vai conseguir nada se você nunca tiver recolhido, contribuído para o INSS. Então, quando você vai encaminhar um processo de aposentadoria, você está contando para o INSS basicamente a tua história laboral, tua história de trabalho, seja recolhendo ou não o INSS, mas toda a tua história de trabalho. Então, hoje, em 2026, quem está se aposentando, se você voltar 40 anos, trabalhou em 1970, 1980. Né? São pessoas que nasceram, via de regra, ali por 55, 60, 65, e que começaram a trabalhar muito novos, ali com 14, 15 anos, antes de ter os computadores, antes de ter a informatização. Então, é o que eu falo, a tecnologia, ela vai dominar tudo, não tenho dúvida, mas para as gerações que vão se aposentar daqui a 20 anos. Eu fiz agora há pouco 45 anos de idade. Se não tiver outra reforma, eu vou me aposentar com 65, daqui a 20 anos. É muito provável que a minha aposentadoria, eu faça ela por conta na tela do celular. Porque o meu primeiro vínculo de carteira assinada foi aos 14 anos, em 1995. Então, eu já peguei a era do computador no vínculo de trabalho. Agora, quem está aposentando hoje, não. Quem está aposentando, você pega um agricultor hoje que trabalhou lá em 1972, por exemplo, com o pai na roça, não tinha computador, né? Então, ele ainda precisa do atendimento presencial, precisa levar documentos em papel para conseguir o benefício. Eu quero tomar a liberdade, fiquei sabendo que é pré-candidato a deputado estadual, é isso, doutor? Isso, positivo. E com essa visão interessante, né, na área do direito, o que lhe motiva a disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa do Paraná? Olha, eu, na verdade, recebi um convite há 3 anos atrás, em 2023. Eu faço parte do PDT, do Partido Democrático Trabalhista. A região sudoeste do Paraná e também a região oeste, ela tem muitos gaúchos, né? Praticamente todas as pessoas que estão aqui têm origem no Rio Grande do Sul, né? Ou com os pais ou com os avós, quando não nasceram lá e vieram embora. E o PDT é um partido nascido dentro do Rio Grande do Sul, porque o seu fundador é o Leonel Brizola, né? Então existe, digamos, um brizolismo muito grande na nossa região. E em 2022, o nosso partido ficou muito reduzido, né? Nós perdemos a bancada de deputados federais, ficamos somente com um deputado estadual aqui no Paraná, o deputado Goura, lá de Curitiba. E eu posso te dizer assim, Zé, que o interior do estado do Paraná, no tocante ao PDT, ficou abandonado. Era um partido assim que estava muito reduzido. Nesse momento, no pior cenário pós-2022, eu sou convidado a integrar a chapa do PDT para deputado estadual e começo a fazer um trabalho de reconstrução partidária. Então nós iniciamos isso no sudoeste, depois chegamos aqui na região oeste, fomos para o noroeste, descemos para a região central, chegamos a Curitiba, a região metropolitana. Nesses 3 anos, que era um trabalho assim de reconstrução partidária,
nós chegamos com uma base de 150 municípios. Então, hoje, dos 399 municípios do Paraná, 40% praticamente nós temos dentro da nossa base de apoio, que são bases de apoio muito orgânicas, muito fiéis ao partido, né? Não são apoios assim ocasionais, são pessoas que mesmo nos piores momentos do PDT não abandonaram o partido. E aí, como eu sou advogado, como eu tenho uma certa facilidade, né, de comunicação, eu faço hoje, só para citar um exemplo, 12 programas de rádio falando sobre previdência, né, mais 2 programas de televisão. Então, nós tínhamos essa facilidade de chegar no município, conversar com os companheiros, organizar reuniões, colocar propostas, né? E esse discurso ele caiu muito bem com essa base do PDT, porque é uma base de pessoas mais velhas. E eu trabalho com quem? Com pessoas mais velhas há 24 anos, né? Então as nossas reuniões normalmente são pessoas assim com mais de 50 anos, que conheceram o Brizola pessoalmente, né? Que tem muito interesse, inclusive, nesse assunto da Previdência. Então a gente passou 3 anos viajando, montando partido, conversando com as pessoas, e chegamos agora, em 2026, com uma pré-candidatura para deputado estadual muito bem estruturada e organizada. Então, por todo esse contexto, Zé, eu digo assim, é por esse motivo que eu estou colocando meu nome à disposição. E como deputado estadual, o que poderia fazer em termos de previdência, aposentadoria? Olha, porque é um assunto nacional. Federal, isso, é um assunto nacional. Olha, é claro que o primeiro passo, né, você tem que caminhar por partes, digamos assim, né? Eu, inclusive, tenho muita... sempre fui uma pessoa independente da política que viajou muito, né? Eu sou filho de caminhoneiro, então me criei com meu pai viajando o estado do Paraná inteiro praticamente. Nesse tempo, eu vi muitos problemas no estado do Paraná, porque por mais que nós tenhamos um estado evoluído, nós tenhamos um estado aqui na região sul, que é uma região que tem um dos maiores IDHs do Brasil, o fato é que ainda tem, Zé, aqui no Paraná, município que você não consegue chegar por asfalto. Tem município que tem que enfrentar a estrada de chão para você chegar. Tem município que não tem ligação de ponte, que tem que pegar uma balsa para você chegar no município, né? Tem município que você chega nele, mas não consegue sair. Eu estava agora, semana passada, em Goiuxim. Goiuxim só tem ligação de asfalto até Guarapuava. Por Laranjeiras não tem, né? Quando você vai para Querência do Norte, no Noroeste, você, dependendo do caminho que você pegar, tem que atravessar uma balsa, porque não tem uma ponte, né? Lá em Doutor Ulisses, no Vale da Ribeira, região de Curitiba, até hoje, de Cerro Azul do Doutor Ulisses, é chão, né? Então, o que você observa? Tem municípios muito carentes no estado do Paraná. E o nosso trabalho, ele é feito principalmente nos municípios pequenos, nos municípios mais pobres, nos municípios com mais dificuldade. Aonde, por mais que estejamos no Paraná e na região sul, a folha de pagamento do INSS ainda é o que movimenta o comércio do município, né? Por mais que a gente ainda esteja em 2026 falando de tecnologia, de celular e tudo mais, a luz cai e o cara fica 30 horas sem energia, né? O meu sogro e a minha sogra são agricultores em Pato Branco, pequenos agricultores, com 5 alqueires. Eles ficaram 29 horas sem luz, semana retrasada. Perderam um tonel do tamanho dessa sala aqui de leite que estragou, porque eles não têm geradores, não tem nada. Como é que eu vou discutir modernidade, vou discutir tecnologia, vou discutir, né, uma série de coisas e tal, o meu estado é um estado evoluído, se o meu estado não consegue entregar energia para o paranaense? Eu estava num programa de rádio agora em Itapejara do Oeste dias atrás, interrompemos o programa às 11 da manhã, o cara fechou a rádio, porque ficou sem luz. Até 1 da tarde ele ficou sem luz, né? Então, não dá para você ignorar esses problemas do Estado, que é um Estado rico, bonito, evoluído, mas que ainda tem coisas de submundo. E eu acho que é nesse sentido que um mandato de deputado na Assembleia pode contribuir para discutir a vida real do dia a dia da população. E como que você está vendo essa corrida ao Palácio Iguaçu? Nesse caso, PDT, Requião Filho, né? Requião que hoje está em segundo lugar, não é? Isso. Mas vem o Sandro crescendo aí, segundo algumas pesquisas. Isso. Acha que ele pode vencer a eleição? Olha, nós temos hoje, inversamente ao que aconteceu em 22, tá? Nós temos hoje uma união, digamos, do campo de centro-esquerda, o campo mais progressista, e não vou falar desunião, mas uma certa fragmentação do campo da centro-direita. E por que é diferente? Porque em 22, o governador Ratinho estava com a eleição ganha, né? Então ninguém ia ganhar do Ratinho. O Roberto Requião foi candidato, sabíamos que era uma eleição muito difícil, então o Ratinho ganhou a eleição. Nessa eleição, com o governador tendo mais de 80% de aprovação, ora, se esperava que
o nome que ele abençoasse ganhasse a eleição, né? Mas eu não sei se foi um erro de estratégia política do governador, eu não sei exatamente se havia alguns interesses internos, né, de conflito ali dentro do palácio, mas o fato é que o governador demorou muito para resolver essa situação de quem seria o seu substituto. Isso abriu brechas, digamos assim, de quem era situação, de quem era governo, para lançar candidaturas. E agora, no sábado que vem, nós temos em Curitiba o lançamento da candidatura do Rafael Greca, né, pelo MDB, como candidato a governador. Veja, o Greca era secretário do Ratinho. O Greca era prefeito de Curitiba, elegeu o seu sucessor com apoio do Ratinho. Então, em tempos normais, não era para o Greca ser candidato a governador, né? Era para o Ratinho ter abençoado um outro nome, Alexandre Cury, Guto Silva, o próprio Greca, e todo mundo está reunido nesse campo. Mas na política tudo é possível, né? Você lança e depois tem a convenção, se não cresceu o suficiente. Tem água para rolar ainda, né? Dá para negociar e estar junto ainda. Mas daí, Zé, veja, tendo essa situação de fragmentação, ainda vem a questão do PL no Paraná, que é um grande partido, né? Aonde o nosso deputado federal Giacobo, que aliás é nascido em Pato Branco, né? Mora em Cascavel, mas é nascido em Pato Branco, ele perde o comando do PL da noite para o dia. Vem uma decisão nacional aí, né, do Flávio Bolsonaro e coloca o partido na mão do Moro. Ora, todo esse cenário me faz pensar o seguinte: ganhar a eleição não é fácil, mas a chance do Requião Filho ir para o segundo turno, ela é muito grande, ela é muito boa. Por quê? Porque este lado, esse campo, está unido. Ele não tem essa desunião. E as pesquisas colocam no mínimo ele ali com 20%, né? 20, 21, 23, algumas colocando inclusive a 27%. Eu vejo assim essa possibilidade do Requião ir para o segundo turno. O Moro já estaria nesse contexto no segundo turno, o Requião iria, e aí muita gente que não gosta do Moro, né, que de repente até votaria no Ratinho, aliás, no candidato do Ratinho, poderia estar votando no Requião Filho, na sua opinião, deixando a disputa mais equilibrada. Vou citar dois nomes para simbolizar isso, né? Alexandre Cury. O próprio Greca, né? Ele tem dois nomes, o Cury e o Greca, né? Vou citar dois nomes. O Greca era do velho MDB do Roberto Requião, né? O início da carreira do Greca é com o Requião, sendo o comandante do MDB no Paraná. E o Cury é amigo de infância do Requião Filho. Foram colegas de colégio, né? Então, eu diria para ti que um grande campo de quem está no governo hoje, encampando a candidatura do Sandro Alex, se o Requião for para o segundo turno, virá com o Requião. E a recíproca é verdadeira. Se o Sandro Alex for para o segundo turno, eu não tenho dúvida nenhuma. A esquerda inteira do Paraná vai votar no candidato que não seja o Moro, vai votar no outro candidato. E partindo desse pressuposto, a candidatura ou a possível eleição do Moro estaria ameaçada, então? Eu acho que não está ganha. Eu acho que não está ganha. Porque, Zé, porque assim, ó, hoje as pesquisas, elas são feitas... Você vai na pesquisa espontânea, o Moro está em primeiro disparado, porque é o nome que é conhecido. O Requião está em segundo, porque é o nome que é conhecido, né? Você fala em Sandro Alex, você fala em Guto Silva, as pessoas não conhecem, quem não é da região não conhece. Só que o brasileiro não está ainda respirando política. Nós estamos preocupados com o jogo contra o Haiti na sexta-feira, entendeu? O Brasil ainda está nesse clima aí de feriado, e veja que esse ano a gente vem Ano Novo, daí vem Carnaval, aí vem a Páscoa, aí vem 1º de Maio, aí vem Corpus Christi, quer dizer, a gente vem assim com esses feriados e tal e cai na Copa do Mundo, né? E a Copa do Mundo, ela chama a atenção. Então daqui mais ou menos uns 30, 40 dias, com o Brasil campeão ou não, nós teremos, tem eleição esse ano. Então, o cidadão que não é do meio político, eu estou preocupado com política porque eu sou presidente de partido, eu sou pré-candidato a deputado estadual, mas o cidadão comum, ele não está preocupado. Aí ele vai se preocupar. E neste momento, eu acho que o Moro começa a cair um pouco nas pesquisas. Por quê? E esses 80% de aprovação do Ratinho começa a transferir com mais velocidade para o Sandro Alex? Pode sim dar essa... se é que será o Sandro Alex o candidato a ser aprovado na convenção, né? Eu já vi também papo aí que talvez mude. Mas assim, sim, o Ratinho tem mais poder. Porque veja, no mundo político hoje, quais são os prefeitos que estão com o nobre senador Sérgio Moro? Quais são hoje os deputados da Assembleia que estão com o Moro? É uma minoria, né? A única grande cidade que eu sei, por exemplo, que a prefeita está com o Moro é Ponta Grossa, né? Todas as demais cidades não estão com o Moro. No mundo político, na Assembleia. Então, a política ela é feita muito dessas articulações, né? E hoje, o Moro ele tem um nome forte, que nos olhos e nos ouvidos da população está em primeiro lugar, mas no fundo, ele não tem base partidária.
né? O Mas Moro... as coisas não mudaram muito. No passado, era claro, né? Era um arrastão e não ganharia. Mas agora com as redes sociais, parece que o voto ficou mais individualizado. E aquele que diz assim, eu voto no Moro, parece que ele vai votar no Moro mesmo, né? Eu acho que o Moro deu uma grande cartada, Zé, no momento em que ele vai para o PL. Porque ele estava meio rejeitado dentro do União Brasil, começando pelo fato que o União Brasil está numa federação com progressistas, e o Ricardo Barros, que é o comandante da federação aqui no Paraná, não queria o Moro como candidato. O Não, Ricardo ele estava Barros sem saída, né? não tinha Porque a saído. princípio o PL também não iria acomodá-lo, até pelo Isso, compromisso com o Ratinho. isso. Então ele estava sem Isso. rumo. Então, na ida dele para o PL, eu acho que assim como o Requião hoje ele tem um voto meio engessado, cristalizado, garantido, o Moro também tem. Né? São os dois extremos, digamos assim. E veja, na eleição de 2022, quem não estava na polarização teve um grande problema. Né? Eu vou dar o exemplo do PDT. O PDT aqui no Paraná teve candidato a governador. O Gomide fez 3%. Né? A bancada praticamente sumiu. PSDB, do meu amigo Beto Rich, praticamente sumiu. Podemos, praticamente sumiu. Então, os partidos que não estavam bem definidos dentro da polarização tiveram... O próprio Álvaro Dias, né? Ele Pro ficou Álvaro, no meio e não conseguiu. não se reelegeu, veja bem. É um senador histórico do Paraná que está em primeiro nas pesquisas agora. Então, veja, é difícil você pensar que fora dessa polarização haja caminho. Só existe uma alternativa, que o Ratinho abençoe um candidato, transfira esses votos para o candidato, que nesse momento é o Sandro Alex, e que possa aí, depois da Copa do Mundo, subir nas pesquisas. Só que daí, veja bem, nós já estamos falando já de 60 dias antes das eleições, né? Vai estar em cima da hora. Então não sei se dá tempo de ganhar a eleição. E em relação à Assembleia Legislativa, acredita numa renovação importante nesse processo aí de 2026? Olha, como pré-candidato a deputado estadual, eu queria que tivesse uma renovação grande, né? Agora, como, digamos assim, um analista político, eu diria para ti que historicamente isso não acontece. Então, vai ter ali o que 30% mais ou menos de renovação, né? 15 a 20 vagas. Agora, basta você ver a composição da Assembleia para você perceber alguns sobrenomes que estão há décadas renovando seus mandatos, né? Então, o próprio sistema é muito difícil para quem é novo, né? Para quem está começando, para quem está entrando, né? Eu hoje, com 150 municípios, um trabalho de base feito, orgânico, inclusive, resgatando o bresolismo, resgatando o trabalhismo, o pedetismo, né? Nós temos que trabalhar muito até o dia 3 de outubro, até a véspera da eleição, para poder ter sucesso. O PDT hoje, eu acredito que vai fazer de 3 a 4 deputados. Por quê? Porque nós temos a candidatura do Requião Filho, na majoritária, fortalecendo a nossa chapa, né? Tem o voto de legenda e tudo mais. Então eu acho que a gente vai aumentar essa bancada de um deputado para 3 ou 4 deputados, e eu me vejo em plenas condições de conquistar uma dessas 3, 4 vagas. Inclusive, porque os meus colegas de partidos, na sua grande maioria hoje, estão na capital. Né? Hoje, diria para ti aí de 5 ou 6 nomes mais favoritos dentro do PDT, 4 estão na capital ou região metropolitana. Então o trabalho de desbravar o partido no interior do estado, ele foi um trabalho que, modéstia à parte, eu fiz nos últimos 3 anos. Tanto que a gente tem aqui na região oeste, por exemplo, que não é a região onde eu resido, de 52 municípios, 45 na base de apoio. Então falta um pouquinho de municípios ali para abrir o partido e vir na base de apoio. Isso me faz confiar muito no resultado da eleição. Muito bem. Doutor, obrigado pela entrevista e sucesso aí na caminhada. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, né? Dizer que a gente está aberto para o diálogo. Eu não sou um cara com a mente fechada com relação a siglas partidárias, com relação à questão ideológica, né? A gente tem diálogo aí com deputados federais, por exemplo, de vários outros partidos, né? Inclusive quero aproveitar o momento aqui para enaltecer aqui o deputado Alfredo Kaifer, né? Que ex-deputado e, na minha opinião, futuro deputado. Foi acho 3 vezes deputado foi federal. 3 vezes 12 deputado, anos. né? Teve um histórico de trabalho muito importante na Câmara Federal. E ele é o exemplo, né, da pessoa que, assim, ele vai para a política e me fazem essa pergunta: o que você quer com política, né? O caso do Caio, ele é um grande empresário que se reconstruiu várias vezes, né? Tem uma história enorme na região sudoeste e oeste do Paraná e coloca o seu nome à disposição para, mais uma vez, contribuir com a sociedade. Porque, assim, né, Zé, os incômodos não são poucos para quem está na vida pública. Então, se você está colocando o nome à disposição, é porque você está pensando no coletivo. E nesse sentido, eu agradeço aqui a oportunidade
estaremos sempre dispostos aí a falar da boa política e principalmente da Previdência, que é a área que eu trabalho há 24 anos. Muito obrigado mais uma vez. Conversamos com o Dr. Fabrício, ele é especialista em direito previdenciário, veio aqui para a gente falar um pouquinho sobre os direitos, sobre previdência, com orientações, prestação de serviço. Fiquei sabendo, é pré-candidato a deputado estadual, não poderia perder essa oportunidade de ouvi-lo falando também sobre política. Você pode nos acompanhar no podcast no Paraná, pelo canal no YouTube, também no oparaná.com.br online, você acompanha no site, Instagram, Facebook, nos acompanhe e fique bem informado. Até a nossa próxima entrevista.